Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, uma gravação. Hoje nós estamos já próximo ao fim da nossa saga de vídeos sobre partes do projeto arquitetônico. Hoje nós chegamos ao penúltimo item, que é a vista isométrica. Para quem gosta de desenho, pessoal, a melhor parte é essa, que é quando você vai desenhar a casa propriamente, na sua vista exterior. E aí, para quem gosta de desenhar, eu acredito que seja a melhor parte que tem, porque as partes anteriores, elas eram muito técnica, Precisava de muita técnica, muita descrição e essa não, essa é um pouco, além de ser técnica, mas só que é um pouco mais artística do que técnica, Que precisa você demonstrar a face, E aí fica um desenho mais bonito, por isso, para quem gosta de desenhar, é a melhor parte. Esse é o penúltimo item. Na próxima aula nós veremos o último, que é o memorial descritivo. Este não tem nada de desenho, este é um arquivo, um relato, que você contará com como vai ser executada a obra. No caso de edificação pronta, pessoal, utiliza-se laudo técnico, tá? Nós vamos fazer memorial descritivo pelo fato que seja a maioria dos projetos que a gente pega é memorial descritivo, porque se trata de construção nova. Mas se for construção existente, onde você for fazer a regularização, não tem memorial descritivo, tem laudo técnico. No laudo você conta como é a edificação, como estão as estruturas, alvenaria, pintura, parte elétrica, hidráulica, Então, no laudo você descreve tudo isso. Se for o caso, se for necessidade, eu até coloco um modelo para vocês, mas a parte do trabalho que eu coloquei é um memorial descritivo. Nós vamos deixar isso para uma próxima aula. Então, o prazo para entrega dessa parte de hoje é até o dia 18, Hoje é 11 e você vai entregar isso até dia 18/6, já passando do meio do mês de junho, passando do meio do ano, Então, pessoal, o que seria? O desenho, para transmitir o comprimento, largura e altura, precisa recorrer ao modelo espacial de representação gráfica. Então, a perspectiva, ou seja, a vista isométrica, representada graficamente 3 dimensões de um objeto em um único plano, de maneira a transmitir a ideia de profundidade do relevo. Então, diferente das vistas e dos cortes que davam uma planificação, uma seção transversal, a isometria dá profundidade, dá para ver níveis, rampas, e mostra 3 dimensões do desenho, Então, ver a fachada da casa num contexto melhor, do que no que nós fizemos anteriormente. Cada tipo de perspectiva mostra um objeto de um jeito. Comparando as 3 formas de representação, notamos que a perspectiva isométrica é a que dá mais ideia menos deformada do objeto, que é a ideia menos deformada, Então, por exemplo, a vista isométrica, pessoal, ela é feita mantendo as proporções, Então, você pode considerar, por exemplo, eu vou fazer uma vista isométrica em uma relação 1:50 ou 1:100. E aí, se você fazer isso, você vai manter as características da sua edificação.
Mantém as mesmas proporções do comprimento, da largura e da altura do objeto representado. Então você vai desenhar a sua casa, a sua edificação em proporções adequadas, né? Olha só, a forma mais comum de fazer um desenho isométrico, pessoal, é esse. Você tem aí seus esquadros, né, ou seu transferidor, você vai marcar 30 graus para cada lado, né? 30 graus. E aí sim, daí você vai partir o seu objeto, olha só. Então aqui vai estar uma quina da casa, né, uma aresta, essa central, e aí você vai colocar uma lateral e a frente, né, da casa, ou a frente, a lateral. E aí você vai ver quanto que esse desenho vai ficar real, né? Então, se você ainda não sabia, só riscava aí com angulações aleatórias. Agora, se você colocar exatamente seguindo essas angulações, você vai ver que a sua edificação, seu desenho vai ficar mais parecido com o real, né? Então aqui eu listei alguns passos, né, para você construir. Esses passos aqui tá mais para sólidos, né? Por exemplo, desenhar um dado, por exemplo, mas segue o mesmo padrão, né, para desenhar casas, já que nós podemos considerar uma edificação como sólida, né? Se você olhar a grosso modo, ela é um paralelepípedo, ela é um cubo, né? Se você olhar como um corpo só. Quando nós estamos analisando, vocês vão ver ainda, analisando nas análise estrutural, nós consideramos a edificação como se fosse um pórtico, né? Uma coisa só, um bloco só, né? A vista mais abrangente. Então, ó, primeira fase: trace levemente os eixos isométricos e indique o comprimento e a largura e a altura sobre cada um dos eixos, tomando como base as medidas aproximadas. Prisma, esse aqui tinha uma figura anterior ali, tá falando sobre isso, né? Então, ó, traça os 30 graus aí, traça os comprimentos e marque. Por exemplo, minha casa tem 8 por 12. Então eu vou aqui, ó, numa 1 para 100, por exemplo, eu vou colocar 8 centímetros, 12 centímetros. Ah, não, vou fazer 1 para 50. Então, 16 centímetros, 24 centímetros. Né? E marque aí já o comprimento da sua edificação toda, né? Primeiro passo. Depois, segundo passo: a partir dos pontos que você marcou o comprimento e a altura, trace duas linhas isométricas que cruzam e assim ficará determinada a face da frente do modelo, né? Terceiro, trace duas linhas isométricas que cruzam a partir dos pontos onde você marcou o comprimento e a largura. Assim ficará determinada a face do modelo. Então, ó, fez essa primeira linha aqui, essas duas setas, você vai lá no final e trace uma perpendicular para que você forme um retângulo, né? Outro retângulo, que aí você vai ver as faces do seu modelo, né? Então, até o terceiro passo. Beleza, ó, comprimento, largura, delimitou lá. Pessoal, use os esquadros, né, para você formar as linhas paralelas. Olha para você ver. Nesse desenho aqui que está mostrado, essa parte de baixo é como se fosse uma mesa de desenho, né? Ela tem uma régua aí, uma régua que está fixa, né? Então, o que você faz aí na sua casa? Você tiver uma mesa, você fixa seu papel com um adesivozinho e aí tenta fixar uma régua na base, né, para ficar exatamente paralelo às laterais da sua folha. E aí seu esquadro vai servir, ó, 90 graus, ó, você traçou linhas paralelas. Esse outro aqui, ó, é o 30 graus, esse que está deitado,
dá para fazer a parte de baixo. Se você correr ele para o lado outro, dá para fazer a parte de cima, né? Lembrando, ó, tem 3 metros de altura, então 3 centímetros. Se for 1 para 50, 6 centímetros, tá? Mantenha a proporção. E no nono passo, e finalmente você encontrará a face do modelo, portanto basta traçar 2 linhas isométricas a partir do ponto que você indicou, largura e altura. Então, ó, eu vou colocar aqui, isso é a conclusão, pessoal, do bloco, né? Do bloco. Aí, a partir disso, você vai criar seu telhado, se for o caso, né? Que aí você tem o bloco que seria a casa em si, a alvenaria, fica muito mais fácil você criar seu telhado, né? E uma quinta fase, apague os excessos da linha de construção, isto é, as linhas limites, né? Dos eixos isométricos que serviram para base a representação do modelo. Depois só reforçar os contornos. Então, pessoal, essas linhas que você traça de 30 graus aqui, faz ela fina, com a lapiseira leve, né? E aí, depois que você marcar a quantidade aqui, ó, o comprimento e a largura, aí sim você pode reforçar esse traço com a lapiseira mais fortemente ou até com a caneta, se for o caso, né? Eu nem indico caneta, é melhor você usar uma lapiseira mais mole, né? Um B, né? Deixa eu ver, HB, H é duro, né? O B é mole, um B2, B3, que aí você vai ter um traço mais escuro, né? Se você não tiver, você vai lá na papelaria, né? Compra um lápis lá, B, ou uma lapiseira. Você não vai gastar mais do que 3, 5 reais no equipamento desse, e aí você vai ter um resultado bonito. Olha só, um desenho aqui, ó, não é um desenho totalmente isométrico, mas olha para você ver o quanto fica bonito um desenho bem feito, né? Olha só, isso aqui tá mais artístico, né? Foi até coloridinho aqui. Não precisa de tudo isso no seu, não, tá? Só se você quiser. Mas olha só como é que fica bonito um desenho bem feito à mão, né? Então é isso, pessoal. Se você tiver alguma dúvida, você pode me procurar, mandar mensagem, igual alguns já fazem, né? Não tem problema nenhum, eu respondo assim que puder. E se atentem a postar os exercícios. Você, por exemplo, hoje você tem até a zona 59 para postar o da semana passada. Se passar disso, já vai ficar atrasado, né? Realmente eu falei que não ia aceitar mais. Então vamos lá, façam os exercícios. Abraço a todos, até a próxima aula. Tchau!